Ou seja, se é mais agressivo ou não, se é dócil ou não. Então, tudo isso é em função da análise dos dados que nós temos no nosso inconsciente. Certo? Ou seja, os arquivos do espírito, né? Exatamente. Para que então possamos ir corrigindo isto, por isso que a gente cita a questão das provas dentro da doutrina espírita. Exatamente. Né? De passar por determinados processos para ir, vamos dizer assim, que nem uma parede com massa que você vai lixando até ela começar, né, a ficar parelha, a ficar certinha. Então, quer dizer, você vai em cada um desses elementos que você está dando como exemplo aqui, então cada um deles vai responder em cada prova e numa frequência em que se faz necessário. Exatamente. Né? E aqui entra uma outra situação que eu acho que é bem interessante. A relatividade das provas. Por que relatividade? Porque uma prova árdua para um não vai ser árdua para o outro. Vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que eu conheço que trabalharam como garis, felicíssimos, que trabalharam como em serviço braçal, como de construção de estradas, que trabalhavam realmente com serviço pesado, felicíssimos. E eu já vi pessoas que não precisavam nem trabalhar e tristíssimos. Nós conhecemos uma pessoa assim, não sei se o Ricardo lembra dessa pessoa. Então, o que acontece? Vamos imaginar, vamos dar o exemplo do Patrício Romano, e agora vamos colocar um lord inglês. Quando a gente coloca aqui um lord inglês que nunca fez nada de serviço braçal. Pelo contrário, também orgulhoso por ser parte de uma aristocracia, uma educação bem formada, tive a oportunidade de estudar e essa coisa toda. Então, mas faltou o quê? Humildade. E aí, onde é que se aprende humildade? Na pobreza? Justamente nessas provas. Né? É aí que a gente vai aprender humildade, porque se colocar ele numa família de milionários, a vida dele vai passar batida. Então, o que vai acontecer? Por isso que às vezes a gente vê pessoas, depois eu volto a esse exemplo, mas a gente vê pessoas que tu olha o padrão dela, parece que é milionário. Toda a expressão, a forma de comportamento, mas é uma pessoa que não tem bens, não tem posse, não tem nada. Mas tu olha para ele, parece que é um milionário. É isso, porque a mente dele foi toda forjada numa encarnação forte anterior em que ele era um milionário. Então ele não quer se sujeitar, por exemplo, às vezes não tem nem o que comer. Mas fala assim, tu não quer trabalhar de garçom? Não, de jeito nenhum, vou trabalhar, eu quero um emprego melhor. Então o que acontece? Dessa mesma situação, a hora que coloca esse lord inglês, que eu dei o exemplo, numa nova encarnação, precisa tratar aquilo. Então não vai colocar, ele não vai nascer numa família rica. Então, para ele vai ser humilhante. O fato de não ter dinheiro, o fato de ter que trabalhar. Então, para ele é uma grande prova ter nascido numa família sem recursos. Agora, pega outra pessoa que já numa encarnação anterior foi um escravo, que na outra encarnação vivia num sítio só colhendo o que plantava, e a hora que você dá para ele o mesmo emprego que dava para o Lorde, ele vai se sentir agradecido. Não tem prova para ele. Entenderam a situação? Para os dois vai ser dado
a mesma família, eles podem ser irmãos, podem ser gêmeos univitelínicos, colocar na mesma família e família que não tem nem o que comer. Mas um vai estar feliz da vida, porque olha só, agora eu não sou mais escravo. Que alegria! Só que ele não vai lembrar disso, claro. Mas aquela situação vai fazer com que ele se sinta bem. E o outro está na maior prova da existência dele. Por quê? Então, essa é a relatividade das provas. E a gente tem que entender essa situação, porque sempre existem muitas citações das provas na doutrina espírita. Mas a gente tem que entender o que é essa prova. E por que essa situação está sendo a minha prova. Se está sendo a minha prova, é porque alguma coisa aqui dentro do meu inconsciente está errada. Está conflitando. Então eu tenho que passar por essa situação, porque eu preciso reverter a situação que está pulsando aqui dentro. Agora eu vou um pouquinho mais a fundo nessa situação. Um pouquinho. Na verdade, dentro dessa explanação aqui, daríamos para citar inúmeros outros exemplos, né? Então, eu sempre penso assim, às vezes você está numa encarnação que tudo está indo de forma assim confortável, né? Aí a pessoa está achando que essa forma confortável, né, de existir, né, não que ela está sendo displicente, às vezes é uma trabalhadora, uma pessoa que está cumprindo com os seus deveres, etc. Mas justamente essa oportunidade de estar sendo fácil é justamente para ver de um outro modo o quanto eu estou tendo de oportunidade justamente para poder fazer muito mais do que apenas viver aquele estágio de conforto, né? Então, a gente tem que estar observando, né? Lógico que o conhecimento é importante justamente para a gente conseguir fazer essas diferenciações, termos essas percepções. Sim, né? Exatamente. Interessante essa questão de as pessoas estar, que você citou, de dois irmãos, um foi escravo, outro foi um lord inglês, etc. Eu vivi uma situação muito curiosa no consultório, onde um pai e uma mãe, muito assim, bem arrumadinhos, assim, o garotinho impecável, bem penteado, tudo ajeitadinho assim, né? E extremamente educados e tudo mais. Aí eu perguntei, o que o garoto tem? A mãe disse, não, ele é o seguinte, ele está em idade escolar, tal, como o senhor vê, e ele disse que não quer estudar, e se recusa a ir estudar. Aí eu conversei com o menino e tal, aí perguntei, o que você vai querer ser? Ele disse, eu vou querer ser, não me recordo mais, digamos, engenheiro, qualquer coisa, né? Eu disse, se você não estudar, você não vai conseguir ser engenheiro. Ele assim, sim, e daí? Eu disse, não, aí você pode ser um gari, né, da limpeza pública e tal. Aí ele virou para mim assim, meu pai é gari. Meu pai é gari. Mas o porte do pai e da mãe, entende? Traduzir um histórico inconsciente completamente diferente. Né? Porque habitualmente o professor tem um jeito, o médico tem um jeito, o gari tem um jeito, é normal, né? Da própria profissão e tal. Mas eles pareciam assim ser tem uma característica completamente diferente, porque estava muito forte no inconsciente deles algumas outras histórias, né? E depois, para mim sair dessa situação, imagina a volta que eu tive que dar para dar. Mas é outra história. E aqui, assim, a gente cita, por exemplo, dá exemplos, né? Por exemplo, o gari, como a gente falou, eu falei do pedreiro, eu falei do... Mas o que acontece? Por que a gente fala isso? Porque é um serviço mais braçal. Sim, é uma exemplificação, né? Não para desmerecer ou diminuir, pelo contrário, né? Mas assim, só para a gente colocar a situação de um trabalho braçal que para alguém seria humilhante, né? Mas que quem não está em conflito consegue viver muito bem com qualquer situação, né?
Bom, temos perguntas aqui da internet. Perguntas, elogios. Pode falar nos elogios também. Falarei. Aqui por ordem, aqui vai a pergunta. Sim. A Maria Piedade de São Paulo pergunta: são as diferenças que fazem a antipatia causar mal-estar? Quer que eu repita? Posso começar? Pode. Você já está engatilhado? Você está engatilhado? Pode seguir. Não, mas pode concluir. Tá. Bem, o seguinte, algumas antipatias, elas decorrem de diferença de frequência vibratória da psicosfera, ou da aura de duas pessoas. Então, às vezes, a frequência é tão diferente, a coloração, o brilho, a energia, a tonalidade, a opacidade estava tão diferente que quando se aproxima do outro, tem um certo impacto. Claro que se o indivíduo for espiritualizado, ele acolhe o outro, respeita o outro e tem um relacionamento educado e consegue superar isso. Mas pode haver uma antipatia inicial em função dessa diferença. Em outras circunstâncias, as antipatias não são por diferença de frequência vibratória, mas podem ser, em alguns casos, de conhecimentos de vidas anteriores, onde tem um impacto inicial, porque aquele indivíduo já teve um histórico com ele em vida anterior difícil, né? Isso, às vezes, a pessoa assim, tem um impacto, fica numa situação de rejeição, depois passa o tempo e verifica que não é nada daquilo, certo? Outras antipatias também decorrem de influências externas, de influências de espíritos obsessores, de outras energias intrusas, que interferem naquele momento, aproveitando a fragilidade de um outro, gerando aquela situação. Isso só para dar uma pincelada, mas fique à vontade. É porque as variáveis da antipatia são tão grandes quanto as da simpatia. Então, o momento que se conhece uma pessoa, ele envolve a energia de um grande espaçamento. Por exemplo, pode ser energia da sala, pode ser energia em que há 10 minutos atrás 2 pessoas estavam discutindo aqui bem de forma agressiva, saíram, a outra pessoa sentou, a outra entrou aqui e ela associou a imagem que viu com o campo que ela percebeu. Nunca nem viu e depois vão ser melhores amigas, né? Então, sim, existem muitas variáveis. Eu só estou citando essa em relação às outras que o Dr. Ricardo já citou. Mas as variações energéticas assim, desse mundo invisível, elas são muito grandes. Então, é difícil de pontuar alguma coisa. Mas o mais importante é o saber dispersar isso, o saber respirar, como o Dr. Ricardo falou, e aguardar o segundo tempo. Porque, às vezes, no primeiro tempo, o impacto é de um monte de energias e nenhuma é das 2 pessoas que estão aqui para trocar essa troca de energia que seria de pessoa a pessoa, né? Bom, agora o elogio. O Erivaldo de Niterói, ele comenta: os livros do Dr. Júlio são extremamente valiosos para todos que se interessam pela mente. Os exemplos são ótimos. Parabéns ao autor. Obrigado. E agora uma pergunta do Erivaldo. O processo de fascinação, como poderia ser relacionado com o inconsciente? Bem, as influências espirituais negativas ou obsessivas, elas têm várias classificações, né? Conforme a fonte da obsessão tal. Mas uma das classificações, todas elas são válidas, uma das classificações é com relação ao grau de obsessão.
Bom, recapitulando, obsessão, então, é uma influência doentia, perniciosa, negativa e persistente, não fugaz, persistente, de uma mente sobre outra mente. Certo? Então, tanto é encarnada quanto desencarnada, não importa. Mas o grau dessa obsessão, didaticamente, é dividido em três patamares. É só didático, são milhares de graus, mas a chamada obsessão simples é aquela entidade espiritual que fica incomodando, perturbando, intuindo e tal, passa ali, intui e tal. Tá? Agora, a fascinação é um grau mais grave, certo? Onde a pessoa recebe uma influência muito intensa dessa mente, que pode ser um espírito ou pode ser uma mente encarnada, do meio de trabalho, da família, etc. Algumas pessoas fascinadas, elas é como se entregam completamente para um líder sem raciocinar. Pode ser um líder político, etc. Querem se colocar? Não, é que também nesse caso o obsessor, ele conhece bem, né, a quem ele está obsediando. Então, há requisitos ali em que ele consegue localizar e o inconsciente associa, né? Então, uma vaidade, né? O famoso orgulho. Então, onde há esse processo que acaba se externando de forma intensa e abrangente, né? Exato, e só para finalizar, o terceiro grau de obsessão é a subjugação, que já foi falado por eles antes, né? Onde a pessoa perde completamente a noção das coisas, né? Na subjugação, que é o terceiro grau. Então, obsessão simples, fascinação e subjugação, só em termos didáticos, né? Agora, a relação com o inconsciente. Isso. Então, onde entra em relação ao inconsciente é o mesmo princípio, porque dentro dessa divisão entra a parte que o espírito, ele acessa o canal de comando, onde passa o comando vibratório antes de chegar no cérebro físico. Tá? Então, basicamente é o mesmo princípio. A única coisa que muda é que existem alguns patamares didáticos ali de gravidade, mas o princípio é o mesmo. Bem, exatamente, sintonia. Seguimos? Bom, a próxima pergunta: como os hábitos formam os arquivos inconscientes? Como os hábitos formam os arquivos inconscientes? Certo. Então vamos lá. Os hábitos, tudo que nós repetimos na nossa vida se tornam hábitos, os hábitos se tornam ideias inatas, ou seja, você vai nascer com aquela informação inconsciente que você não vai saber de onde que surgiu. É uma tendência forte, né? Uma tendência forte, né? Então, mas por que surge? Isso nós demos exemplo também na semana passada do desenhista. Por exemplo, o desenhista, ele treina durante uma vida toda um ponto geométrico, um espaçamento, quando ele pinta os tons, a distribuição de cores, tudo. Então, quando ele renasce, toda aquela informação foi sendo repetida e sedimentada, repetida e sedimentada. E isso se torna uma ideia inata para aquela personalidade. Ou seja, ele vai nascer com uma tendência a desenhar bem. Só que ele precisa de uma situação, ele precisa de uma estrutura física que seja que permita isso. Ou seja, ele vai ter que ter uma mão e não vai poder ter uma doença tipo um Parkinson ou alguma coisa, senão ele não vai conseguir exercer. Um exemplo clássico que muitas pessoas podem se associar a ela é a música.
Por exemplo, a música é uma coisa que vem desde a fase animal. Os passarinhos cantam, né? Então tem... desde a fase animal, a música é importante em função do som. Nós estivemos sempre envolvidos. Mas, numa encarnação passada, por exemplo, um de nós aqui pode ter sido um cantor. E ficou a vida toda cantando. Pode ser ópera, música clássica, independente do que seja. Mas ele treinou aquilo. Treinou ouvir, treinou notas, treinou tom, treinou tudo. E aí quando renasce, ele renasce, mas as cordas vocais não ajudam. Porque pode ter um cisto de corda vocal, pode ter uma voz mais grossa, pode não ter um trabalho de diafragma adequado. Aí o que acontece? Ele ouve uma música em algum lugar. Aí ele mentalmente, ele consegue cantar exatamente a música que ele ouviu. Mas na hora que ele abre a boca para cantar, não sai nada. Sai tudo distorcido. Por quê? Porque vibratoriamente ele sabe como funciona. Ele consegue cantar mentalmente. Mas quando se torna físico, o tom ele já não acha. Então a música já não sai de forma adequada. Então o que quer dizer isso? Que os hábitos, eles formam habilidades que não são perdidas. Se nessa encarnação eu não consigo cantar porque as cordas vocais não ajudam, o aparelho fonador não ajuda, falta dente, alguma coisa nesse sentido, eu não vou perder isso. Na próxima encarnação, se eu nascer com esse conjunto adequado, eu vou ter condições de ser um cantor novamente. Então, esses hábitos, eles vão estruturar as nossas habilidades numa vida futura. Só que essa é a parte boa. Existe a parte negativa, porque é o vício. O hábito, quando ele é exercido de forma contínua, ele também pode se tornar um vício, que é o vício do cigarro, do álcool, de drogas, da mentira. Não só os vícios físicos, né, mas, por exemplo, da mentira. O que acontece? A pessoa começa a mentir, ou começa a fumar, e ela vai sedimentando aquilo. Aí a pessoa desencarna. Uma coisa que eu insisto sempre, desencarnou, não vai mudar nada do que a pessoa sente, ou do que a pessoa pensa, não acrescenta nada, ela só perde o externo da casquinha da cebola, mais nada. O cerne continua o mesmo. Então, desencarnou, se um de nós desencarnar aqui, de forma clara e evidente, vai estar a pessoa exatamente aqui, pensando do mesmo jeito. Deixei meus filhos em casa, olha só, agora o que eu vou fazer que ninguém vai responder meu e-mail, olha, aquela conta, quem que vai pagar? Ou seja, vai estar pensando, não é porque desencarnou que esqueceu tudo. Não. Então, essa pessoa que está viciada em droga, viciada no cigarro, no álcool, na mentira, ela vai levar isso para uma próxima vida. E aí o que acontece? Aquela estrutura magnética vai imprimir isso no próximo corpo físico. E aí que entra os genes HLA. Hoje a gente sabe que a gente tem como fazer exames genéticos e ver se a pessoa tem uma em determinada área. São os genes HLA, por exemplo, para o fumo e para o álcool. Né? Então, a pessoa tem uma tendência, se ele vai fumar ou não, aí é escolha dele. Mas que ele tem uma tendência grande, tem. Por quê? Porque ele levou isso. É uma auto-herança. Ninguém depositou isso. Eu fumo porque meu pai fuma. Não, porque tem um monte de gente que pai fuma e o filho não fuma. Pelo contrário, detesta cigarro. Então, nesse exemplo dado aqui pelo Dr. Júlio, a pessoa geneticamente tem aqueles DNAs que geram uma tendência para o fumo. Primeiro ponto, ele colocou muito bem. A pessoa pode ter aquela tendência e não fumar. Né?
Mas por que que a pessoa tem aquele gene? Porque é um azarado? Não. Não é porque é um azarado. É porque o corpo energético dele, o corpo astral, o perispírito, arquivou em vidas anteriores aquela tendência. Provavelmente porque já foi fumante ou alcoólatra. Aí quando vai reencarnar, o que acontece? O corpo espiritual dele é ligado ao óvulo e vai atrair aquele espermatozoide, ou vai até facilitar uma ovulação de um óvulo que tem esse gene. Ou seja, há um estímulo energético que vem lá do inconsciente, que é do espírito, via corpo espiritual, que vai estimular com que esse gene seja atraído. Certo? Não é por azar. Exatamente. Aí entra a situação de entre 300 milhões de óvulos, de espermatozoides? Não, de óvulos, né? Isso, aí 1 ou 2 entram em maturação. E desses que entram em maturação, 1 matura. Então imagina por que esse maturou. Esse maturou porque o acoplamento do filho, ele funciona como uma atração. Eu dei um exemplo assim bem grosseiro, mas é só para entender, que é assim, ó, você coloca vários tipos de madeira em uma bandeja e coloca um pedaço de metal. A hora que você passa o ímã só vai atrair o metal. Então existem 300 milhões de óvulos, mas a hora que passa o campo magnético do reencarnante, é só aquele que vai subir. É só aquele que vai grudar, ou seja, que vai maturar. Além disso, existe o contraponto, que é 300 milhões de espermatozoides. Aí desses, quem que vai chegar lá? 1. É o mais forte? Não é o mais forte. É o que foi atraído com mais força. Esse que vai chegar primeiro. Então é esse que vai entrar e vai maturar. Então nada é por acaso. A estruturação do corpo foi perfeitamente encontrada. Não é acaso, não é e agora? Que situação, né? Então o nosso corpo foi exatamente montado em função da nossa energia. Então a gente tem que tomar cuidado, e aí entra a situação que eu falei da mentira, porque a hora que nasce, desde criança já vai ser um mentirosinho. Por quê? Porque é do espírito, é a mente inconsciente dele que vai reagir produzindo autodefesa, ou produzindo... Por que ele começou a mentir, a gente não vem ao caso, porque ele vem treinando isso há vidas. Então, mas é como ele vai se manifestar. Aí deve fazer mais tarde fazer uma visualização terapêutica, vai poder. Seguimos. Bom, a próxima pergunta então. Como ocorre a análise do inconsciente para a formação do comportamento? Bom, isso é em função de... A gente chama no meio científico de análise de dados e metadados. Ou seja, a gente faz uma primeira análise de informações e depois faz uma segunda análise de informações e depois faz uma associação. Então, dentro dessa associação, vamos tentar imaginar o processo de formação do psiquismo humano. Nós evoluímos magneticamente, né? Mas biologicamente dos animais. A gente foi migrando entre várias fases animais, e em cada fase a gente foi recolhendo informações. E a gente sabe que existe uma hierarquia, né, lá de peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Então, os corpos, quanto mais amplo for a capacidade de percepção, maior o processo evolutivo.
Então, o que acontece? Vamos imaginar que em uma fase anterior, lá como mamífero, apesar que como mamífero vai ser ave. Vamos começar com as aves, então. Mas também não dá para começar pelas aves, por quê? Porque definiram que as aves também têm autoconsciência. Então vamos ter que voltar. Vamos começar nos peixes, então. Vamos começar nos peixes. Daqui a pouco vira minhoca, né? O que acontece? Eu quero chegar na fase em que o conhecimento foi sendo acumulado, até que, vamos voltar ao exemplo que essa sala é o departamento inconsciente. Então estamos nós aqui e o consciente é um peixe. Ou seja, nós somos o inconsciente de um peixe, ou seja, que já viveu outras vidas. Outros bichinhos menos importantes. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Aqui dentro a gente vai estar acumulando informações, só que agora nós não somos personalidades, somos informações, e em algum momento um resolve que, ei, peraí, lá é o meio externo? Mas olha só, nós não fazemos parte do meio externo. Aí o outro, é mesmo, nós não fazemos parte do meio externo. Então, nós somos individuais? Sim, somos individuais, então, se nós não fazemos parte do meio externo, ótimo. Então, a partir daí, a mente composta por esse inconsciente, por esses dados, definiu que o ser que está se manifestando agora como um peixe, ele é um ser individual. Ele continua vivendo as suas vidinhas, até que ele chega num determinado momento em que ele percebe não mais apenas que é um ser individual, mas como ele é uma autoconsciência que se separa do outro ser também. Ou seja, então peraí, nós somos um ser individual, isolado do meio, e que existem outros iguais a nós, que agem também em resposta ao meio. E aí o que acontece com esse peixinho? Ele morre. E nasce como peixe, ou nasce como outra coisa, mas esse peixe não é o peixe, é a mente, que foi e continua migrando, continua evoluindo. Aí ele entra nas aves. As aves a mesma coisa. É uma outra fase de evolução. Antes de chegar na ave, claro, o peixe passa por anfíbio, por réptil, né? Mas tudo bem. Agora eu já estou pulando por causa do certo, tempo. não há problema. Então o que acontece? Aí as aves. As aves em 2012, teve em Cambridge, em 7 de junho. Eles fizeram uma associação, foram vários especialistas mundiais e famosos. Então teve Hawkins, teve vários deles, e perceberam que em estudo do cérebro humano existiam estruturas individualizadas, pequenas, que por elas próprias, fora da estrutura cerebral como ela é considerada, já seria suficiente para se ter autoconsciência. E ela estava presente nas aves. Então definiu-se que as aves também têm autoconsciência. Ou seja, têm a capacidade de se perceber como um ser individual e, consequentemente, reconhecer que tem sofrimentos, dores e medos. Aí o que acontece? Ele continua evoluindo. Aquela mentezinha que estava na ave continua acumulando informações. E aí, lá na frente ela renasce como um chimpanzé. Pulei bastante agora. E claro, é bom, quando ele fala pulei bastante, é porque tem muito. E aí entra um outro teste que fizeram com esse animalzinho, que é o que a gente fala toda semana, né? Passaram tinta no peito dele e colocaram ele na frente do espelho. Então,
quando ele leva a mão no espelho, é porque ele acha que aquela imagem é outra pessoa, é outro ser. Se ele leva a mão na tinta no corpo dele, é porque ele reconhece a imagem dele no espelho. É um avanço da autoconsciência que depois amadureceu na fase humana, que a partir de 1 ano e meio de idade, a criança já consegue se perceber a tinta nela. Antes disso, ela leva a mão no espelho, porque ela acha que a imagem pode ser de uma outra criança. Então, e nesse processo de amadurecimento, o que a gente está vendo? Um arquivo inconsciente que foi somando dados, e nessa soma de dados, os dados começaram a se analisar, autoanalisar, montando conclusões. Ou seja, definiram informações. E essa definição de informações é que fez o nosso crescimento psicológico, que hoje se concretiza no que nós somos. Definimos que somos seres humanos distintos, temos os nossos conflitos, e agora nós continuamos somando dados por outras muitas encarnações, e vamos decidir lá na frente que não somos seres físicos, mas somos seres mentais ou espirituais, como queiram chamar. Então, é um processo evolutivo. Há pouco tempo atrás, a gente nem se considerava autoconsciente, nem sabíamos que realmente existíamos. Agora a gente sabe que existe e que somos individualizados. Só que nós ainda cometemos uma grande gafe. Nos olhamos no espelho e achamos que somos nós. Esse é um conflito grande, que a gente vai ter que demorar várias vidas. Isso fez lembrar um pouquinho de Matrix. Pois é. Até que a gente consiga olhar para o espelho e perceber que aquele estamos nós. Nós estamos isso aqui, né? E que é só uma colheita de dados, e lá na frente a gente vai perceber, olha, agora deu. Não quero mais vestir corpinho aqui porque já tive dor de dente, já tive cólica renal, já tive um monte de coisa. Agora eu quero ser espírito só. Então o processo evolutivo ele chama isso, né? A soma de informações vai fazer com que a gente acrescente novas percepções. Nós poderíamos do nosso, digamos assim, dentro da doutrina espírita, o princípio inteligente que foi se seguindo? Sim, sim. É que, como já deu para perceber, né, porque sempre eu falo, mas os termos que eu uso não necessariamente são termos, né, da doutrina espírita. Mas o conteúdo é totalmente espírita. O conteúdo é. Aí vem uma pergunta, por quê? Por que você não fala o termo em espírita, que a gente está até acostumado a ouvir aqui? Porque o mundo espiritual é o mesmo para todos. Então, de quem eu recebi a informação, falava de uma outra forma. Então, eu aprendi daquela forma e estou passando a forma, contando com o meu sotaque a cena que eu vi. Ou seja, só está mudando o sotaque, porque se contarem para duas pessoas diferentes, digamos que eu e o Dr. Ricardo vamos para o mundo espiritual agora, e nós vamos receber lá, vão nos receber lá e vão nos contar vão nos ensinar sobre uma situação. Então, o Dr. Ricardo vai trazer nos termos da doutrina espírita, né? Mas eu, talvez não sabendo os termos da doutrina espírita, ou melhor, sabendo sim, porque eu li muito, mas como o meu contato é diferente, não segue a doutrina específica,
tem que tomar cuidado com as palavras, né? Não é que não segue, obrigatoriamente tem que seguir, porque é o mesmo princípio. Não pode distorcer em nada, porque se distorcer em alguma coisa, está errado. Né? Ficou clara essa situação? Se no mundo espiritual acontece uma coisa X, quando trouxer essa informação, independente do idioma ou do sotaque que esteja falando, tem que ser a mesma coisa. A essência tem que ser a mesma, não pode mudar. Tá? A única coisa que eu trago é uma informação que ela é mais científica, porque o meu orientador trouxe essa informação sendo mais científica. E que para mim é mais fácil eu falar do meu jeito do que tentar embutir com outros termos que eu vou me confundir e não vou conseguir passar a informação básica. E o orientador que você fala tem um amigo espiritual, né? Séforos, que foi o orientador dos livros anteriores. Aliás, parece que quarta-feira passada ele estava aqui, né? Pode ser, sim. Pode, ótimo. Eu fiquei com essa questão da dupla personalidade, tentando imaginar, porque eu não conheço, não domino o assunto, estou tendo contato agora, e fiquei imaginando o que acontece. A personalidade principal ela é totalmente desligada, a pessoa não tem mais uma memória da família, do ambiente que ela vive, ou não? Ela tem uma memória parcial, porque desde o princípio ela já tem essa dupla personalidade e ela já sabe que ela vive naquela família, mas é a questão do comportamento que muda, os exemplos que vocês deram aqui, o estímulo, como ela vai responder a alguns estímulos, é isso que muda, ou ela se desliga completamente da personalidade principal? O que acontece nesse consciente? Ela se desligar, não. O que acontece é que, assim, na primeira vez que ela se manifesta, ela estranha todo o ambiente. Aí tudo é novidade. Mas depois da segunda vez que ela se manifesta, ela já sabe aonde ela está se manifestando. Então ela já conhece até as pessoas da casa, o cachorrinho, conhece tudo. Sabe qual que é a escova de dente, tudo. Mas da primeira vez ela fica perdida. Mas ela adota um outro nome também? Outro nome, tudo. Roupas diferentes. Elas se vestem totalmente diferentes. Vale a pena dar uma pesquisadinha em dupla personalidade em vídeos no YouTube. Que aí vai aparecer essas das câmeras, vai aparecer bastante coisa. E tem um livro sobre isso, um livro clássico que não é espírita, mas muito interessante, chama-se Síbio. Acho que é Y. B-I-L. Síbio. Era uma moça que tinha várias personalidades. Não, imagina. Então, mas o que acontece é justamente isso. Quando retorna, ela retorna sabendo do ambiente, mas a primeira vez é mais difícil. A não ser que, quando existe a comunicação entre as personalidades, que isso é uma coisa comum, que é aquele exemplo que eu falei. Ela já sabia o que a outra personalidade tinha feito, como se tivesse contado para ela em algum outro lugar. Que teoricamente sim, é onde? No inconsciente. Porque através da informação que todos receberam. Né? Então, e aí, por isso que ela fala, olha, eu sei que a fulana pegou minha escova de dente. E não tem uma idade para se manifestar isso? Para cada pessoa vai ser diferente, que tem essa dupla personalidade. A idade da pessoa? Quando começa a aparecer... Não sei te falar, mas eu acho... Como? Provavelmente sim. Talvez essa fase seja realmente a mais comum. Mas eu não sei te falar se pode acontecer em qualquer fase. Uma coisa que é interessante é se tem casos infantis de dupla personalidade. Né? Então, tudo isso é uma coisa que vale a pena até dar uma pesquisadinha para ver. Mas tem que falar no microfone. Na internet fala também em trauma, que pode ser um trauma tipo um abuso sexual, alguma coisa que tenha marcado a pessoa e que geralmente na adolescência, mas eu não sei se a internet, nem tudo está na internet, a gente pode, não sei se tu tens um conhecimento mais profundo disso. Não, assim, não tenho. A única coisa que é o mais provável é que existam vários gatilhos e os traumas realmente sejam
Porque se está em equilíbrio, se a personalidade consciente está em equilíbrio, ela não vai abrir espaço para uma inconsciente manifestar. Uma pergunta na internet, não? Só antes de encerrar, a Ana Cristina Fernandes de Lisboa, Portugal, da boa noite, e Fed do El Salvador também. El Salvador. É. Ótimo. Então, desculpa, você completou? Sim, sim. Então vamos então em função do horário. Em função do horário, vamos então pedir para a Giovana encerrar a reunião. Bem, vamos agradecer então a esta oportunidade de conhecimentos trazidas hoje à noite pelo Dr. Júlio, que possamos levar todas essas informações, buscar esse conhecimento pelas obras que podemos adquirir e agradecer aos mentores desta casa, a todos aqueles que também acompanharam pela internet, vibrando conosco, e que possamos todos nós retornarmos aos nossos lares, tendo a consciência da responsabilidade de tudo o que fazemos, para que possamos ter uma mente voltada cada vez mais para o equilíbrio. E assim, agradecendo esta chuva de luzes que cai sobre nós, possamos então, na próxima semana, mais uma vez, termos a oportunidade de estendermos neste programa todo o conhecimento que for necessário para todos que o acompanham. Encerrada está a nossa reunião. Muito obrigado. Muito bem. Quarta-feira estamos aí de volta. Traga outras pessoas também. Pode ver em casa, para o site, talvez não entre logo, vai ter que uns